A editora Panini está chegando com um novo lançamento que é Reigen. Este mangá aqui, com certeza, vai trazer muita diversão. Arataka Reigen é um personagem de Mob Psycho. Provavelmente você já deve ter lido ou pelo menos assistido o anime de Mob, que é um anime sobre atividade paranormal, um garoto extremamente poderoso que simplesmente lembra o One Punch Man, ou o nosso conhecido Saitama. Enquanto o Saitama é um monstro fisicamente, né? Derrota todo mundo com um soco só. Em Mob, o Mob ele simplesmente é a versão, só que paranormal. Com o poder da mente, com o seu poder espiritual, ele também consegue destruir todos os seus adversários, inimigos, espíritos, etc. E como o Mob é uma obra muito engraçada e tem bastante personagens, o One, que é o responsável pela obra, né? Inclusive lá em One Punch Man, enquanto ele cria a história, o Murata desenha. Aqui ele faz tudo. Então a arte, eu já vou te avisando, a arte de Reigen não é das mais bonitas, assim como em Mob. Mas quando você se acostuma, principalmente com o desenho, com a arte lá do anime, ou mesmo para quem já leu Mob, você se acostuma com o estilo irreverente do One, que você deixa, digamos assim, de perceber a obra como feia e começa a percebê-la como uma obra diferente e única, porque os traços do One são únicos. Enfim, são vários personagens em Mob. Um deles é o Arataka Reigen, que é um charlatão, a gente podemos dizer assim, né? Porque ele simplesmente não tem nenhum poder espiritual, ele não consegue ver fantasmas, espíritos, monstros malignos, nada disso. Mas ele trabalha com isso, ele tem um escritório disso. A gente viu isso várias vezes em Mob e agora a gente tem um one shot simplesmente falando sobre isso, mostrando quase um slice of life da vida do Arataka Reigen. A gente tem a participação do Serizawa, que tem poder espiritual. Inclusive, no Mob a gente vê o Mob usando, né, seus poderes e ajudando o Reigen várias vezes. Aqui, o Mob faz uma pontinha bem pequena. Quem auxilia mais vezes é o Serizawa, que consegue, né? Não é nem de longe forte como o Mob, mas ele consegue dar conta, e pelo menos enxerga, né, os espíritos, coisa que o Reigen não consegue. Só que o diferencial é que essa história não passa apenas sob o olhar do Reigen. A gente vai ver uma garota, deixa eu já até mostrar para vocês aqui, que é a discípula, podemos dizer assim, discípula, porque na verdade ela é meio que uma estagiária que não foi convidada, não foi chamada, contratada nem nada, mas ela tá lá trabalhando, ajudando o Reigen. É uma colegial que tá meio que fazendo um estágio porque ela adora coisas sobre o tema ocultismo. Inclusive ela quer desenvolver os poderes, mas esses poderes, teoricamente, nascem com as pessoas em Mob. Não tem meio que como desenvolver. Você até pode se aperfeiçoar, mas sair do zero, quem não tem esse poder, é meio difícil. É só ver o próprio Reigen, né? O máximo de contato que ele tem com os espíritos é com o Covinhas. Você lembra do Covinhas? Deixa eu ver se eu até consigo achar aqui, ó. O Covinhas, ele consegue simplesmente entrar no corpo das pessoas e vai meio que dar uma força sobre-humana. Então o Covinhas também tem participação em Mob Psycho, tá aqui também ajudando, auxiliando, né, o Reigen, porque afinal de contas o espírito não tem tanta coisa para fazer assim se não for exorcizado. Então o Covinhas está lá praticamente vivendo com o Reigen, com o Serizawa e com essa garota chamada Tomi, que a gente vai ver aqui essa colegial participando. Dentro da história, a gente vai ver também alguns inimigos, podemos dizer assim, do Reigen, são seus concorrentes. A gente vai ver um monte, mas um monte de charlatão que não enxerga nada, que não entende nada de ocultismo, de espíritos malignos, ficam se metendo a besta, se metendo em várias confusões, tentando exorcizar e não exorcizam nada, e várias pessoas começam a correr perigo. Então aqui nós temos uma história extremamente divertida. Eu já vou avisando que, assim como a arte não é das mais belas, mas é uma arte única, na parte de roteiro, o cara manda bem. O One manda muito na parte de roteiro. A narrativa é muito legal, porque ela te prende do início ao fim. E nós não estamos falando de um mangá recheado de cenas de ações, não. Tem muito diálogo aqui, onde você se prende nesses diálogos, se diverte com eles, e tem as partes, digamos assim, um pouquinho mais tensas, mas que ele transforma em partes muito legais. Por exemplo, nessa cena aqui, quando a gente tem aqui uma assombração muito poderosa, que nem o Serizawa dá conta, onde ele simplesmente tem que evitar entrar num lugar muito perigoso, porque simplesmente pode dar ruim. No final, eu não quero contar spoiler nem nada, então vou até evitar falar dessa parte aqui do final, mas nós temos um grande conflito, onde a gente vai ver o Serizawa, vai ver o Reigen e o próprio Mob chegando aqui na história para somar um pouco mais. Então já se prepara, se você é um fã de Mob Psycho, de One Punch Man, de histórias sobrenaturais,
você vai gostar desta obra aqui. E claro, estamos falando de um one shot, então mesmo que você não colecione o mangá, mesmo que você só tenha visto o anime, essa é uma oportunidade de você ter uma obra, porque é simples, um voluminho. Você tem essa oportunidade de conhecer, de ter um material de uma obra que você gosta. O material, ele é o simples, é o padrão da editora, né? Capa, cartão, papel off-white, tem uma leve transparência do papel off-white, que é os 66 gramas, mas nada que vai incomodar, pelo menos eu não me incomodo, né? Temos um marcador de página exclusivo desta edição, tanto aqui na frente quanto na parte de trás. E aqui, galera, nós temos mais um mangá que você vai se divertir se você der uma oportunidade. Essa é uma recomendação positiva, porque afinal de contas, vocês sabem, né? Eu não ando fazendo milhões de vídeos, mas quando a gente faz é porque realmente a gente gostou do título. Então, Reigen é a minha recomendação da semana para você que está procurando uma leitura leve, descontraída, sem problemas. Inclusive, se você não terminou de ver Mob, se você não terminou de ler Mob, não tem problema, porque a participação dele é quase irrelevante aqui neste mangá, mas o universo é muito importante, então você vai se divertir com uma historinha extra que o autor fez aqui para a gente. É isso aí, um agradecimento especial também à editora Panini, que nos enviou este lançamento, e aquele abraço para vocês. Não esquece de deixar seu like antes de ir embora, porque ele é muito importante. Valeu, falou!